Agora vamos ajeitar a casa e eu quero ouvir isso com calma, Bruno Andrade. Como é que é a história do Jorge Jesus? Ele não fica no final da temporada, teve Liga Europa agora, né? Teve jogo importante, teve partidas do Fenerbahçe que não conseguiu, Sevilha, né? Foi eliminado. Hoje ocupa a segunda colocação da Liga Turca, 9 pontos do Galatasaray, um jogo a menos, mas dificilmente vai buscar essa desvantagem. A gente trouxe em janeiro aqui no The Primeiro, também no nosso blog Mercado da Bola, meu, seu e do André, né, de que o Jorge Jesus tinha recusado abrir conversas para renovar contrato com o Fenerbahçe entre dezembro e janeiro. Os turcos tentaram se reunir com o Jorge Jesus, ele disse que só pararia para conversar no fim da temporada. A temporada foi seguindo, os dias foram passando, o Jorge Jesus cada vez mais insatisfeito no futebol turco, os próprios turcos cada vez mais incomodados com o próprio Jorge Jesus, que não funcionou, foi contratado, entre aspas, ali a peso de ouro e, por enquanto, vai se despedir do futebol turco sem ganhar nenhum título. Lembrando que o Jorge Jesus, quando chega, ele participa da pré-Champions e logo é eliminado pelo Dinamo de Kiev e fica a ver navios. Já ali começou a ser muito pressionado. Mas é isso, a informação que eu tenho é que o Jorge Jesus não vai renovar o contrato com o Fenerbahçe, acaba agora em junho de 23, ou seja, ficará à disposição para Flamengo, qualquer outro clube brasileiro, algum clube português, por que não, qualquer clube europeu. Ele que trabalhou na Arábia Saudita, no Al Hilal também recentemente, mas é isso, o Jorge Jesus não fica na Turquia a partir de junho, e se calhar, como falamos em Portugal, se o Brasil, no caso a seleção brasileira, não avançar com o nome do Carlo Ancelotti, que continua sendo algo prioritário do Edinaldo Rodrigues, o presidente, se porventura a CBF bater a porta do Jorge Jesus amanhã, maio, sei lá, abril, e antecipar qualquer eventual saída dele do Fenerbahçe, ele vai correndo para a seleção brasileira. Jorge Jesus não quer permanecer e não vai permanecer na Turquia. Informação importante do nosso Bruno Andrade, então, sobre o futuro do técnico português. Eu lembro que você já tinha falado até aqui no de primeira, né? Se tocasse o telefone e tivesse do outro lado lá 021 CBF, era só mandar as passagens que ele vinha no dia seguinte. E né? podia ser 021 Flamengo também, Pois ou 011 Corinthians, não sei se 013 Santos, ou qual que é o DDD de BH, já esqueci, eu ia falar agora do Cruzeiro. 31. 31, fosse um 031 de Cruzeiro Atlético Mineiro, enfim, Jorge Jesus é apaixonado pelo futebol brasileiro, claro que a preferência sempre por Flamengo e ou seleção brasileira. Rapaz, vamos ficar de olho então para ver o que vai acontecer com o Jorge Jesus, técnico que sempre mexe, principalmente com o noticiário do Flamengo. Ano passado, se eu não estou enganado nas datas aqui, entrevista bombástica que o Renato Maurício Prado fez na época, quando ele estava sendo cogitado para talvez voltar para o Flamengo, agitou o noticiário de uma maneira absurda. E ali foi uma entrevista que o próprio Renato publicou no UOL Sport, no UOL, e ali o Jorge Jesus encerrou de vez qualquer chance que ele alimentava de voltar ao Flamengo naquele momento. Mas, enfim, o mundo dá voltas, o Vitor Pereira cada vez mais contestado, Marcos Braz contestado, numa dessa, trazer de volta Jorge Jesus, se porventura o Vitor Pereira vier a cair nos próximos dias, semanas ou meses, sei lá. É sempre uma salvação para qualquer dirigente pressionado. Muito obrigado aqui pela mensagem do Lucas Tertuliano. O Ezeiro está mandando um elogio para você aqui no nosso chat, que quando você fala, ele para escutar, tá, Bruno Andrade? Obrigado. Eu sou um pouco prolixo às vezes, mas agradeço quem para acompanhar. Por exemplo, o Lucas Veríssimo, eu percebi, olha só, bem português, eu entendi que carreguei muito até dar informação. Às vezes eu faço aquele nariz de cera, quando a gente fala no jornalismo, até chegar na notícia, no fato venérico, como diria nosso piadista, que eu nem lembro o nome agora da Praça é Nossa. Esqueci o nome dele agora. Nariz de cera. O fato é venérico. Ele fala algo assim, sei lá. Nariz de cera, para quem não conhece o jargão jornalístico, é o que a gente dá o nome quando você escreve um texto. A primeira informação mais importante é o que a gente chama do lead, né? Que é o primeiro parágrafo. Quem, quando, onde, como, porquê, as informações principais têm que estar lá naquele primeiro parágrafo. Nariz de cera, quando eu falava isso para a gente na faculdade de jornalismo, é para você não ficar enrolando para ir nessa informação principal, porque o leitor já quer de cara, quando o texto é um hard news, né? Quando é uma reportagem factual, ou seja, notícia, você vai direto ao ponto. O nariz de cera é quando você fica adjetivando um pouco, desviando. Geralmente vou direto ao ponto, às vezes até direto demais. Eu consigo resumir uma notícia de 5 minutos em 30 segundos, mas tem hora, meu amigo, que eu faço um belíssimo nariz de cera sem perceber. Afinal de contas, o homem é de televisão, CNN Portugal. Nosso Bruno Andrade é... Paulinho Gogol, nosso querido Thiago Braga, nosso produtor Paulinho repórter. Gogol.
do UOL mandou aqui, o Paulinho Gogó. Fala fato venéreo, sei lá, não verídico. Meu irmão é fã de Paulinho Gogó e Dona Rosa Maria, que é minha mãe, é fã do De Primeira, está na audiência aqui com a gente, sempre presente. Além da Simone também, que está sempre dando